A gente traz um outro destaque para você aqui no TJ de hoje sobre os dados recentes do novo Atlas da Mobilidade Social do país, que revelaram o impacto da falta de incentivo à educação na vida das crianças. Segundo o estudo, a probabilidade de uma criança brasileira que faz parte da metade mais pobre ter ascensão social capaz de colocá-la entre os mais ricos quando adulta, é menor do que 2%. A educação tem um papel fundamental na renda das famílias, mas o retrato de desenvolvimento social do Brasil ainda é desigual e fortemente influenciado pela origem. Quem nasce menos favorecido tem menos chances de sair dessa realidade. Vamos trazer um exemplo. A Coreia do Sul, na década de 70, era algumas vezes mais pobre do que o Brasil. Falando isso em termos da renda per capita. Hoje, a Coreia do Sul é pelo menos umas 5 ou 6 vezes mais rica do que o Brasil. E o que nos diferencia? O que a Coreia do Sul fez em investimento em educação? O novo Atlas da Mobilidade Social revela que 2/3 das crianças em vulnerabilidade continuarão entre os 50% mais pobres na vida adulta. Menos de 2% deve conseguir terminar a faculdade. Isso mostra que o meio em que nascemos marca fortemente o nosso futuro na pirâmide social. O importante é saber por que isso acontece. Não? Esse é o resultado. Não é? Apenas 2% das famílias, das crianças mais pobres, alcançam as faculdades ou chegam às faculdades. Por que isso acontece? Acontece porque os investimentos em educação, se nós compararmos os países europeus, o Brasil investe 3 vezes, esses países investem 3 vezes mais em educação do que investe o Brasil. O número de anos em que uma criança ou que um indivíduo permanece na escola, no Brasil é por volta de 8 anos. Nos países europeus vai de 11 a 15 anos. Você tem uma evasão escolar no Brasil que é o dobro dos países europeus. E se você pegar o PISA, que é o programa que faz avaliação dos estudantes no mundo inteiro, o Brasil está em posições muito ruins. 57ª posição em 70 países. Então, isso é o reflexo desta situação econômica e que não se estabelece prioridade para a educação. O estudo destaca a falta de investimento para um ensino público de qualidade para todos, que vai desde a valorização dos professores à autonomia para as prefeituras na gestão da educação básica. Por outro lado, nessa lacuna surgem projetos sociais para fortalecer vínculos de crianças e adolescentes junto à cultura e à educação, principalmente em regiões periféricas. Como a ONG Nave, que atende cerca de 150 crianças por dia no Capão Redondo, em São Paulo. Nosso projeto principal para as crianças é o nosso projeto socioeducativo. Esse semestre, dentro desse projeto, a gente está trabalhando um projeto que a gente deu a ele o título de Por um Mundo Melhor, onde a gente trabalha os TCTs, que são os temas contemporâneos transversais, que fazem parte da BNCC. E além desse projeto socioeducativo, temos as nossas oficinas também, que fazem parte ali da rotina, né, das crianças. Aí a gente tem a capoeira, a percussão e o inglês. O projeto, que iniciou há 10 anos nas ruas, cresceu e segue com o protagonismo dos alunos. Acredito que os projetos sociais, não só a Nave, né, acho que todos os projetos sociais são de mega relevância, assim, né? Ainda mais quando se trata do nicho educacional, como você disse, é um nicho muito defasado, né? Infelizmente, que faltam políticas públicas eficientes para esse setor. Por mais que tenham políticas públicas, precisariam ser muito melhores, muito mais eficazes, né? No cenário nacional, com base nos dados do IBGE, CadÚnico e Receita Federal, de 1983 a 2019, as regiões Norte e Nordeste são as com maior chance de ter adultos no mesmo patamar de vida, na pobreza, como na infância, 78,3% e 76,4%.
Já o Sul aparece com o menor índice, 41,4%. Como um ato de resistência à rede Ubuntu de Educação Popular, que oferece gratuitamente cursinho preparatório para vestibular na Zona Sul da capital paulista. Como é popular, a gente basicamente se sustenta, né, como cursinho através de ex-alunos que estudaram no cursinho e agora dão aulas, agora ajudam na coordenação, agora ajudam outros alunos, né? Então é por isso que a gente acredita na filosofia do Paulo Freire, né? E o Ubuntu significa isso também, é uma filosofia africana. Eu sou porque nós somos, né? Hoje eu sou quem eu sou, hoje eu estudo o que eu estudo, hoje eu faço o que eu faço porque alguém já me ajudou, alguém já estava ali por mim, aí a filosofia é basicamente essa, né? A rede também dá apoio psicológico e realiza rodas sobre cultura e política. A existência do cursinho é um ato político, né? Quando a gente vê dados falando de como alunos não conseguem ingressar na faculdade, e aonde estão esses alunos, quais são as cores, as raças desses alunos, né? A gente consegue ver muito esse ato político, né? Quando o cursinho existe, porque a gente está na periferia, né? Mobilização em coletivo. São 5 polos com aulas todos os sábados. Por ano, são cerca de 200 alunos. A Camille é uma delas e sonha em cursar Direito. Eu sempre tive uma rotina de estudos meio bagunçada, sabe? Às vezes por falta de conhecimento mesmo, sabe? Tipo, às vezes eu não conseguia me organizar, mas depois que eu entrei aqui, acho que eu melhorei bastante. Eu consegui ver assuntos que eu não tinha visto antes na escola. E eu acho que é algo muito importante, porque não é só estudar. Aqui eu também conheço pessoas que têm realidades um pouco diferentes da minha, ou parecidas. E também eu consegui encontrar pessoas que têm o mesmo sonho e desejo que é realmente crescer na vida através do estudo e dar um futuro melhor para nossa família. Para o Leonardo, que também busca o curso de Direito, fazer parte da rede Ubuntu é uma motivação e reconhecimento das potencialidades nas periferias. A gente sabe que cada vez mais a educação tem sido levada de qualquer forma, não tem sido investida necessariamente, a infraestrutura está cada vez pior das escolas, a gente tem poucas aulas, então, por exemplo, na minha escola, eu tenho 3 matérias apenas no terceiro ano do ensino médio, da base comum curricular, e isso acaba afetando a gente de entender qualquer questão do Enem mesmo, porque a gente não tem essas matérias, não são ensinadas para a gente. Então, eu acho que a rede Ubuntu ela tem um papel extremamente importante na vida dos jovens e na vida econômica e na sociedade, por conta que eles estão ajudando pessoas de periferia, pessoas negras, pessoas pobres a ascenderem socialmente e entrarem numa faculdade a qual era para ser nossa. Nós vimos aqui na edição do TJ de hoje sobre o Atlas da Mobilidade Social no Brasil, que revelou um dado alarmante. Crianças da metade mais pobre da população têm menos de 2% de chance de chegar ao topo da renda na vida adulta. A falta de acesso à educação de qualidade segue como um dos principais obstáculos. E para a gente entender melhor esse cenário, a gente conversa agora com o José Maurício Cardoso, que é professor de Ciência Política na Unital. Seja bem-vindo, José. Muito boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos os telespectadores da TV Aparecida. A gente já começa perguntando para você, segundo a pesquisa, 2/3 das crianças em vulnerabilidade continuarão entre os 50% mais pobres na vida adulta. O Brasil não é oficialmente um país de castas, mas esse estudo mostra uma grande dificuldade de ascensão econômica? Claro, na verdade, o que o dado apresenta para nós é a existência de uma pobreza estrutural de difícil resolução. Isso é independente de qualquer governo. E claro que essas condições nos alertam em relação ao futuro. Se nós tratamos hoje com tecnologia, informação, conhecimento, intuição e criatividade, quando percebemos essa colocação, principalmente no quadro da educação, isso, na verdade, nos desanima muito. Mas precisamos lutar contra, claro, até por meio de políticas públicas que sejam sustentáveis. Maurício, boa tarde. É sempre bom te rever aqui no TJ Aparecida. Se a gente for pensar, pegando esse estudo, Maurício, que a maior parte da população vulnerável é negra, a gente tem dito isso com frequência até, acaba que essa questão também é racial, né? Boa tarde para você. Claro, perfeitamente.
A pobreza e a miséria tem raça, tem cor, tem classe social. E esses dados, essas informações devem nos fazer refletir sobre a sociedade que queremos ou almejamos, né? Então, se nós temos 60 milhões de pessoas na pobreza e 10 milhões de pessoas que vivem na miserabilidade, nós não podemos, em hipótese nenhuma, imaginarmos que esse país seja civilizado ou seja um país de fato democrático. Então, esse chamamento, ele não diz respeito só às autoridades constituídas, mas principalmente ao povo em geral, à sociedade civil de maneira geral. Maurício, né, você falou sobre as políticas públicas. De que forma as políticas públicas poderiam melhorar esse quadro no Brasil atualmente? Nós temos boas políticas públicas relacionadas ao suavimento dessa discussão. Mas elas não conseguem, de fato, chegar a todos os rincões do Brasil. Então, nós temos situações que são extremamente alarmantes e são degradantes, desumanas. Então, o que a gente pode fazer e a gente deve apostar em pessoas que, de fato, tenham uma visão comprometida com o processo de humanização do país e apresentem para nós projetos que sejam, de fato, resgatadores ou promotores da dignidade humana. Tá? Porque, até agora, nós, nesses 500 anos de história do Brasil, nós tivemos poucos governos comprometidos com essa causa, né? E temos também uma elite que é totalmente alheia, totalmente avessa a qualquer tipo de redistribuição da riqueza nacional. Então, tudo isso é colocado para nós como desafios, até porque, como já foi dito, e vocês trataram desse tema, o país tem uma potencialidade tremenda de qualidade de vida. E se nós não apostarmos nessa potencialidade, nós estaremos à berlinda, estaremos aí em últimos lugares do processo civilizatório, e quem vai pagar o preço mais alto disso aí são exatamente os pobres. E todo mundo sabe que esse futuro descompromissado com a natureza, descompromissado com os recursos naturais, tem feito vítimas em todos os setores da sociedade. Então, é uma discussão geral e localizada, felizmente. E agora, quando a gente pensa, né, Maurício, em igualdade social, né, em igualar, dar esse equilíbrio maior para a nossa sociedade, que está bastante desigual e não é de hoje, passa obrigatoriamente pela educação, né? Exatamente. A educação é um instrumental, assim, primordial para você promover a humanização das pessoas. Então, essa libertação, ela não acontece só no plano material, só na condição de existência física da pessoa, mas ela muda exatamente a percepção da pessoa sobre o mundo. Então, por exemplo, antes de começarmos essa nossa discussão, vocês fizeram uma enquete sobre como você trata o meio ambiente. Então, a educação é, por excelência, a condição que vai fazer a pessoa olhar para a mãe natureza, olhar para o futuro e se comprometer com esse futuro que seja sustentável para todo mundo. Então, existe lugar, na verdade, para todas as pessoas, para todas as etnias, para todos os grupos humanos. Só que, para isso, nós precisamos rever alguns conceitos estruturais que nos desumanizam. Um desses elementos desestruturantes é exatamente a concentração de riquezas nas mãos de poucas pessoas, de uma elite econômica que, na verdade, nunca, não é problema de hoje, nunca se comprometeu com a causa popular. E quando a gente fala dessa causa popular, a gente fala exatamente de educação. Então, uma pessoa que não é educada para a autonomia, para a subjetividade, para a criatividade, é uma pessoa condenada a uma vida triste, a uma vida morna
a uma vida muitas vezes apegada só ao passado. Nós não podemos, evidentemente, tratar a nossa juventude, a nossa infância desse jeito. Ela precisa não só do nosso comprometimento, mas também da nossa responsabilidade em relação às demandas, aos projetos que elas colocam na própria existência. Maurício, quero agradecer muito mais uma vez a sua participação, nos ajudando bastante a refletir sobre essas questões, e quando fala de educação tem que ser uma prioridade para todos, né? Desde o poder público até a sociedade, porque é a educação que vai proporcionar essa maior igualdade social, sem dúvida nenhuma. Boa tarde, obrigado pela presença. Muito obrigado a todos vocês por mais uma oportunidade. Valeu, um abraço, Obrigada, querido. Maurício. Até mais.